Queridos irmãos e irmãs, dentro do período da Quaresma, a gente tem a graça e a oportunidade de olhar para São José, que deve ter feito na sua vida simples, humilde, muitas renúncias próprias de um tempo da Quaresma. Deve ter feito muita abstinência na simplicidade e pobreza de sua casa em Nazaré. São José e Maria já viveram muitas quaresmas para fazer a vontade de Deus. O título desta solenidade é São José, esposo de Maria e padroeiro da igreja. Esposo aqui é uma missão que foi escolhido por Deus. Deus também pensou em São José e o escolheu para ser esposo de Maria, no sentido de proteger, cuidar do lar de Nazaré, daquele projeto de Deus, que o Verbo seria gerado no ventre de Maria, naquela fragilidade da mulher e da criança. Deus escolhe um homem para ser a sua presença na terra de protetor e provedor da casa de Nazaré. Ele é padroeiro da igreja. A igreja tem São José como seu padroeiro. José foi aquele que protegeu Jesus. José protege a igreja do seu filho. José ama a igreja. E também a missão de José é levar os filhos, nós, até Jesus, a se encontrar com Jesus. Portanto, quem ama São José, ama a igreja. Aqui no altar, a sua imagem é do carpinteiro, que nós celebramos no dia 1º de maio, mostrando que, através daquilo que Deus dá ao homem, inteligência, dons materiais, nós podemos transformar a vida e o mundo. De modo honesto, São José trabalhou na carpintaria, sustentou sua família, produziu. Nesta outra imagem, rodeada também de lírios, nós lembramos que o lírio é sinal de pureza. E São José para nós é um homem puro. Ele carrega nos braços o seu filho, que tem o mundo na mão, o mundo que tem tanta coisa para consertar, como José consertou tanta coisa na sua carpintaria. O Evangelho de hoje fala da origem de Jesus. Diz que Maria estava prometida em casamento a José. A promessa de Deus já reinava naquela vida. Deus escolheu Maria para José. Deus escolheu José para Maria. Como Deus escolhe pessoas para estarem na nossa vida e nos levar para o céu, Maria levou Jesus, levou José para o céu, na santidade do dia a dia. José levou Maria para o céu, na santidade do dia a dia. É no dia a dia que a santidade deve acontecer. São José e Nossa Senhora, lá naquela casa em Nazaré, não viveram coisas extraordinárias. Ninguém lá saiu flutuando ou voando. Eles foram santos nas coisas do dia a dia, numa família amorosa, respeitosa, que sabia ceder e amar, que convivia bem com os outros, que trabalhava como todos daquela vila, que deviam ajudar os mais necessitados. Assim, a santidade
do matrimônio, da família, ia acontecendo. Naquela vila desconhecida, chamada Nazaré, de casas simples, humildes, pobres, mas a santidade lá iluminava, dava cor e sabor à vida daquela família bonita de Nazaré. Antes de viverem juntos, Maria e José, Maria fica grávida. Só que grávida não pelo entendimento humano, mas Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo. Antes de viverem juntos, significa que eles já eram casados. Em que sentido, padre? No judaísmo, o casamento ele tem partes. Essa primeira parte, eles ainda não coabitavam, não moravam juntos, mas já era a promessa do casamento. Maria já estava prometida a José. Ficar grávida quando o anjo Gabriel, enviado por Deus, a ela faz um anúncio, e no anúncio ela diz sim. O anjo anuncia que, chegados os tempos, ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus, gerar aquele que era esperado por tanta gente. Nós agora esperamos a sua segunda vinda. A casa de Nazaré o acolheu na primeira, gerando ele para a humanidade, gerando primeiro frágil, como criança, gerando uma humanidade que, como hoje, não o acolhe, o violenta, o trata mal, e faz com que Maria e José tantas vezes devem ter chorado por verem Jesus sendo maltratado. Assim também hoje, enquanto tantas famílias vivem também dramas, violências, é um modo também de maltratar o ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus. Maria vai gerar Jesus pela ação do Espírito Santo, não foi pela ação humana, por isso não é tão fácil de entender. José, como muitos de nós, ou como os fariseus da Bíblia, poderia ter dito: quem de nós talvez não teria dito? Eu só acredito se eu ver um sinal. Faz um sinal aqui para mim, ó Deus, senão eu não vou acreditar. Ou como nosso irmão apóstolo, se eu não ver, se eu não tocar nas suas chagas, eu não vou acreditar. Cuidado, porque nem tudo é empírico, nem tudo é visto pelos olhos. Nós estamos perdendo na nossa vida o jeito de ver com os olhos espirituais, com os olhos de Deus. São José e Maria teve a oportunidade todo dia, toda semana, eles tiveram a oportunidade de se desesperar, mas não. Tinha situação difícil, eles olharam com os olhos da fé, com os olhos de Deus, e ele não deixava que a dificuldade, o desespero tomasse conta, e sabia que aquela situação também era para edificá-los, e nos edifica também quando a gente vence as situações difíceis do nosso dia a dia. José, diz a Bíblia, seu marido era justo. Justo na Bíblia significa santo. Antes de ser canonizado, o nosso irmão José já era conhecido pela sua justiça. Antes de ser canonizado, o nosso irmão José já tinha fama de ser santo. Quem convivia com ele já respirava o ar de alguém santo. Oxalá que a sua santidade possa exalar um perfume que leve o outro irmão, como São José, a também desejar ser santo. José justo
viu agora Maria grávida, e ele, não querendo denunciá-la, poderia ter pensado, mas não quis. Pensou numa outra possibilidade para não denunciá-la. Denunciar Maria seria seguir a lei, não estaria errado, mas a justiça é maior do que a lei. Pode confundir um pouco a nossa cabeça. A lei até pode ser justa, mas José não escolheu a lei, porque a lei justa iria apedrejar Maria, porque a lei está dentro de um contexto cultural e de tantas outras coisas. Ele preferiu ser justo do que ser o homem da lei. Por isso ele pensa em segredo, em abandoná-la. Não serve de exemplo do nosso Espírito São José, porque hoje não ia ter segredo. Hoje iria anunciar nos holofotes, nas redes sociais. Preferem gente fazer assim, preferem gente viver o barulho do que o silêncio, preferem colocar e divulgar, eu vou abandoná-lo, e já vai falando, fez isso, fez aquilo, e não coloca as coisas que também a outra parte faz. José não. José rezou, discerniu e viu que o melhor era para proteger Maria, que ele tanto amava. Devia estar com o coração dolorido, com certeza. Quem não ficaria? Aquela que ele tanto esperou, desejou, prometido em casamento, agora está grávida. Não tem um sinal do céu, não tem Deus falando assim pessoalmente com ele, para ele acreditar. Não, sou eu mesmo, José. Não. Humanamente ele pensou nesse gesto honroso de um homem justo. Assim ele iria fazer para proteger Maria de ser apedrejada, podendo ele então ser prejudicado ao abandoná-la, podendo ele ser um mal falado ao deixar Maria. Tanta coisa deveria ter, quanta fofoca poderia ter existido se ele fosse embora desse jeito. Olha só, engravidou e foi embora, engravidou e deixou a mulher para trás. Deus não permitiu isso, porque aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que têm intimidade com a oração, Deus nunca vai deixar ser humilhado. E Deus então vai fazer uma outra coisa agora, quando Ele vai enviar um anjo para falar com José. Pensemos um pouquinho, meu irmão e minha irmã, que o homem hoje, diante da dúvida, diante de um drama familiar, procura ser justo como José, procura conversar, dialogar, mas nunca agredir a mulher em casa. Quem hoje, diante de uma vontade humana, coloca a vontade de Deus acima da sua. José poderia ter subordinado Maria, como muitos homens fazem com suas mulheres. Poderia ter tirado proveito de sua gravidez para explorá-la sexualmente. Poderia ter promovido na casa como provedor da casa, aquele que sustenta, que tem o dinheiro. Poderia ter usado isso para escravizar Maria e tantas outras maldades que alguns fazem com as mulheres quando elas não têm autonomia ou para onde ir, as exploram desta maneira. Mas nada disso fez o nosso amado José, padroeiro José, porque ele era justo, santo, justo, temente a Deus, justo, que praticava a palavra de Deus. Prefere se prejudicar do que gerar polêmica,
do que expor Maria na vila de Nazaré, cidade pequena, todo mundo ia ficar sabendo se ele se quisesse. E por esse seu desejo humano, mas justo, Deus falou com ele. Talvez Deus não está falando comigo por causa disso, porque eu estou fazendo tudo isso que José não fez. Estou escolhendo as situações humanas de maldade e não a justiça como São José. Deus então fala com ele. Enquanto José pensava em abandonar Maria em segredo, eis que o anjo do Senhor apareceu a ele em sonho. E o nosso querido Papa Francisco, que hoje nós pedimos a intercessão de São José pela sua saúde, há uns anos atrás mostrou a sua devoção por São José dormindo, onde embaixo da imagem ele escreve no papel a sua intenção, o que ele precisa, e coloca lá embaixo da imagem de São José dormindo, confiando que ele, como Deus falou com ele, possa atender esses nossos pedidos. O anjo diz assim para José: José, filho de Davi. Nós ouvimos isso na primeira leitura de hoje. Jesus só se torna descendente de Davi por causa de José. José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Quantos medos nós não temos de fazer a vontade de Deus? Às vezes dá medo, às vezes dá medo de seguir o caminho certo, porque o errado parece que é mais fácil, prazeroso. Deus está falando hoje para você, para mim, para todos nós: não tenhas medo de fazer a vontade de Deus como São José. Com dúvida, sim. Maria está grávida, não tenhas medo, recebe Maria, porque nesse seu sim, José, eu vou fazer um projeto, e a vontade de Deus acontecendo. José foi revelado a ele isso em sonho, e vai nos lembrar de um outro José, que Deus falava dele no sonho, o José do Egito. Tantos sonhos passaram pela vida de José do Egito, onde ele interpretava as coisas, interpretou as coisas da sua família, dos seus irmãos, interpretou a seca do Egito diante do faraó, e agora o anjo fala em sonho. O anjo aparece para um homem fiel. O anjo aparece para guiar Tobias. Na figura do arcanjo Rafael, o anjo aparece para fazer a vontade de Deus naqueles que nele confiam. O anjo diz: não tenha medo de receber Maria como tua esposa. Receber é um presente. Deus está dando um presente para José, que ele vai entender no decorrer da vida. Nossa, eu estava tão preocupado naquele dia, tão preocupado, hoje eu já entendo, graças a Deus, eu não abandonei Maria, graças a Deus eu ouvi em sonho a voz do anjo, e agora eu consigo entender que aquela era a vontade de Deus. Imagina como que Maria ia fugir para o Egito, um menino recém-nascido, sendo perseguida, se não fosse com São José. Como ia fazer uma caminhada longa até o templo, se não fosse com a proteção de São José? Por isso tem tantas coisas que acontecem na nossa vida, que às vezes
nós reclamamos, até amaldiçoamos, xingamos. Depois, quando cai a ficha, a gente está vendo, nossa, se eu tivesse seguido aquele caminho, eu ia me prejudicar. Aquilo que não deu certo foi para o meu bem, porque se tivesse dado certo na minha vontade, hoje eu teria me acabado, e talvez nem estado aqui. Aquele não dar certo da sua vontade foi o certo de Deus, como foi o certo para José. Para você hoje estar no caminho certo, para você hoje ter recebido essa graça. A missão de José é de ser esposo da Virgem Maria. Segunda vez que já vai dizer isso. Ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Isso foi revelado a ele. É uma revelação. Deus está dando uma revelação para José. E aí então termina a mensagem do anjo. Ela dará à luz um filho, e tu, José, lhe porás o nome de Jesus. Dar o nome é a missão do pai adotivo. Dar o nome, praticar a vontade de Deus no plano da salvação. Ele vai dar o nome ao menino de Jesus. Jesus significa Deus Salvador, Yeshua. O nome que José coloca no menino revela a missão do menino. É Deus que salva. Isso significa o nome de Jesus. Deus que veio para nos salvar. Se José coloca esse nome em Jesus, nós também podemos pedir a intercessão dele pela nossa salvação. Ele coloca o nome do Salvador. Então peça também a intercessão de São José. José, eu quero ser salvo. Me ajude a escutar a voz certa, como você escutou. Me ajude a trilhar os caminhos certos, como tu trilhou. Quando acordou do sonho, José fez conforme o anjo havia mandado. Quem foi na missa domingo? Como termina a missa? Qual é a voz que vem do céu? Este é meu filho, o escolhido, escutai. José, ao acordar do sonho, foi fazer a vontade de Deus. Está na hora da gente acordar também e fazermos a vontade de Deus. Nós hoje pedimos a intercessão de São José para cuidar da igreja de Deus, como ele cuidou com a sua vida de Jesus. Hoje nós pedimos a intercessão de São José pelos filhos que estão longe de Deus, que saem para trabalhar, alguns em outras cidades, que estudam fora, para que José cuide deles e que todos tenham um trabalho digno. Hoje nós pedimos a intercessão de São José para cuidar das esposas, como José cuidou de Maria, com zelo, amor e respeito. Nós pedimos a intercessão de São José pelos pais e homens, para que, ao seu exemplo, possam ser justos em seus trabalhos e negócios, serem honrados como São José, que fazem a vontade de Deus acima de todas as coisas. Cuide, ó bom José, das nossas famílias. O Papa Francisco, esses anos atrás, todos nós lembramos, fez um ano voltado para a devoção de São José. O ano de São José. No Evangelho, 14 vezes se fala de São José, em 26 versículos, mas nenhuma fala própria dele, mas sim dos seus pensamentos. Quando José casou-se com Maria, ele é pintado normalmente nas nossas iconografias como um senhor mais velho, para significar a proteção. São Jerônimo diria que Maria deveria ter, nesse momento de
De 14 a 15 anos, São José, de 18 a 20 anos, mais ou menos, diz o nosso São Jerônimo. José tem a responsabilidade de manter a casa, as vestes da família, através do seu trabalho honesto de carpinteiro. Ensinar para o filho a profissão. Talvez hoje o teu filho e a tua filha não vai ter a mesma profissão que você, mas você nunca pode negligenciar de passar para eles não só a profissão como antigamente era passado, mas passar os valores cristãos. Essa vai ser uma das grandes cobranças que o céu vai nos fazer. Se nós passamos para os filhos, isso é uma promessa do dia do casamento, os valores cristãos. Se nós fizermos a nossa casa conhecer Jesus. José é o santo da boa morte, porque morreu ao lado de Maria e José. São José, quando eu morrer, eu posso morrer assim, ao lado de Maria e José. A casa da Sagrada Família foi transportada na Idade Média para a Itália. Na Terra Santa, onde estava a casa da Sagrada Família, ela foi transportada de modo espiritual, foi transportada para a Itália. E se encontra ela, essa casa, na Basílica de Nossa Senhora de Loreto. Nós queremos te agradecer, São José, pela chuva, pela família de cada um. O Senhor ajude a consertar as famílias que precisam de mais amor, ajuda a consertar as famílias que têm filhos perdidos na droga, ajuda a consertar os casamentos, para que sejam bonitos, ajuda a consertar, Senhor, os filhos, para que diante de tanta maldade que nós vemos nas redes sociais, eles não sejam enganados nem se percam. Ajuda, Senhor, São José também, a consertar a nossa cabeça, que às vezes tão fechada, precisa apertar os parafusos, para a gente entender melhor a vontade de Deus. Nós te agradecemos. Valeu, São José.